Sejam muito bem-vindos a mais uns 5 minutos aqui com Gabi Martins. E hoje eu tenho duas convidadas muito especiais. Você já se imaginou morando em outro país? Tem muita gente que pensa nisso, mas o medo vem aquele medo, aquela insegurança. Foi aí que entraram essas duas mulheres incríveis e trouxeram uma solução para o mercado, onde a gente consegue trazer mais humanidade, um cuidado maior, um respeito maior por você que quer morar fora. E eu tô aqui, então, com duas pessoas muito especiais, que são advogadas, que é a Yas e a Carol. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. É muito bonito seu estúdio, você é uma simpatia de pessoa. Obrigada. Felizes. E pra gente começar, eu quero saber, se vocês não fossem advogadas, o que vocês seriam? Eu vou roubar, porque assim, eu não tenho como escolher outra profissão. Eu não vou falar outra coisa, assim. Eu sempre quis, não é que eu sempre quis ser advogada, é que eu sempre gostei de me conectar com leituras e, assim, então eu já fui para uma coisa mais, assim, de humanas e eu não tinha, assim, uma visão assim, eu quero ser tal coisa e tal, muito jovem, né? E o direito é muito amplo, então, assim, quando chega na época de você escolher uma faculdade e tal, eu falei, realmente, né? Meus pais são... minha mãe é do direito, então ela fica assim, faz direito, então, assim, né? É uma coisa que eu acho que é uma faculdade que agrega bastante, é uma carreira, o direito é muito amplo e te dá uma base, assim... Eu sempre falo para as pessoas, cara, se você não sabe o que você vai fazer da vida, tá perdido. Assim, não sei, tem que fazer uma graduação, pô. Não, dá uma chance pro direito, né? O direito é muito enriquecedor, assim. E eu sou advogada de ser advogada hoje em dia. Então, assim, eu sempre vou falar para as pessoas, não, vai fazer direito, você vai estudar bem, né? Vai na fé. Vai na fé, é bom. E você, Carol? Olha, eu acho que eu seria bailarina. Bailarina? Pois é. Pessoa artística. Nada a ver com direito. Pessoa artística. Mas eu dancei balé minha vida inteira, profissionalmente também, depois de uns anos. E acabei indo pro direito justamente por isso que a Yas falou. Eu acho que chegou um ponto que eu pensei, tudo bem, né? Bem difícil seguir carreira artística no Brasil, balé e tudo mais. Eu gosto de ler e tudo mais. Eu vou pro direito. E eu fui. Não me arrependi, então, na verdade, essa teoria faz sentido. Muito legal. Não me arrependi. E como foi essa decisão de vocês entrarem na mobilidade global? Nossa, assim, como que eu caí nesse negócio de mobilidade global, né, inicialmente? Primeiro, né, com o direito. Eu estava trabalhando num escritório de contencioso civil grande, eu estava super satisfeita na época, e aí eu queria trabalhar com algo diferente, assim, eu saí de trabalhar, eu estava como assessora jurídica aí no município, eu saí de trabalhar com licitação e trabalhar com servidor público e coisas estatais, assim, maiores, concessão, tombamento, e ficar respondendo no Ministério Público, essas coisas bem formais, assim, bem formal e bem direito raiz mesmo, e administrativo, uma coisa bem, assim, distante do mundo, assim, mais palpável até das pessoas, né? Não era um direito assim, direito civil, direito consumidor, não era nada disso. E eu tava meio assim, cansada, não achava as oportunidades na área muito legais, assim. E aí, aí eu fui para esse escritório e também detestei o contencioso civil, assim. Não gostei do modelo de trabalho, de trabalhar num escritório grande, assim, né? Era muito... Você acaba que... O que me incomodava era que eu sentia que eu estava fazendo um pedacinho pequenininho, assim, do processo da pessoa. E eu, no fim, eu ficava assim, nossa, eu fiz só essa parte aqui, tem outra coisa que eu gostaria de ver lá na frente. E eu não tô tendo oportunidade de ver, porque a parte que me compete fazer é somente essa. E eu não posso, né? As tarefas que me são dadas são essas. E aí eu falei, cara, eu tenho que usar o inglês. Eu falo inglês desde que eu tenho 14 anos, assim, porque, né, muita cultura americana na cabeça, né, da adolescente, Britney Spears, né, toda aquela coisa. E eu falei, cara, eu tenho que trabalhar com inglês agora, assim. Tem que ver se alguma coisa casa com inglês. E aí eu comecei a ver vaga, tipo, no LinkedIn, assim, e procurar mesmo, assim, advogado inglês. Aí começava a filtrar e olhava as vagas e aplicava. E aí apliquei para um escritório nos Estados Unidos, que era um escritório de imigração.
E foi assim que eu caí no direito, nessa coisa de mobilidade global. Porque aí eu comecei a trabalhar, né, em processos imigratórios de pessoas que estavam tentando imigrar. Esse escritório era especificamente Estados Unidos. Era um escritório mesmo, era uma law firm. E aí eu trabalhava como case manager, que é um cargo comum na imigração, né? Que é o gestor de processos, né? Eu geria o processo dessas pessoas, fazia reunião, coletava informação e tudo mais. E aí, super gostei, porque eu conseguia me conectar com o inglês e tinham clientes que eram estrangeiras, eu também conseguia... Você mudava vidas, né? Querendo ou não. E era legal, porque a pessoa, assim... E tinham pessoas com profissões muito diferentes, assim, da minha realidade, né? Assim, porque eu atendia muito piloto de avião naquela época. O escritório fazia muito processo para quem era piloto. Então, assim, a gente tinha que mergulhar, tá? O que a gente pode fazer para enriquecer o processo desse cara que é piloto de avião? Tem uma licença especial que você tem que ter para pousar em Congonhas e Santos Dumont. Você fica assim, não, esse aeroporto, então se o cara consegue fazer essa ponte aérea, assim, ele é um cara especial. Então você tem que pegar essa informação, mostrar para o oficial que aquilo é importante, juntar, né? Tudo vira prova, né, para ser... Você tem que primeiro tentar extrair da pessoa, né, o que ela faz, que não é tão fácil assim. É difícil as pessoas falarem delas mesmas. É bem difícil. E as pessoas acham tudo muito trivial, né? Eles acham que qualquer... Eu pouso daquele aeroporto, Santos Dumont, é dificílimo de pousar, né? Peraí, vamos falar sobre o aeroporto Santos Dumont. Não é assim, querido. Não é tão fácil assim. Pousar, voar, pilotar é fácil. Quando vai pousar no Santos Dumont. Mas e a licença vence, assim, super rápido. Tem que fazer treinamento sempre. Tem todo um negócio específico com o Santos Dumont e Congonhas, não só Santos Dumont, Congonhas. A ponte aérea é um trecho super disputado entre os pilotos, né? Eles pagavam também, já me falaram que pagava melhor e tal, que era assim, só para pilotos mais sêniores, que tinham não sei quantas horas de voo. Não sabem, né? Informação. Aí você fica assim, como que eu sei disso? Através da mobilidade global. Mobilidade global. E você, Carol? Olha, para mim foi muito natural, assim. Eu acho que eu queria trabalhar com migração, mas eu queria trabalhar muito com a parte humanitária e tudo mais. E o Business Immigration me abraçou, assim, chegou com tudo. Porque eu fui para os Estados Unidos, eu morei lá um tempo, e depois eu fiz o mestrado. O meu bacharelado foi aqui no Brasil, em Direito, e fiz o mestrado lá. E, óbvio, quando você é estrangeiro e faz um mestrado em Direito nos Estados Unidos, imigração é um tema super quente. Então, acabou acontecendo para mim. Eu trabalhei lá numa empresa também de imigração bem grande, depois do mestrado, logo durante o mestrado, e fiquei, nunca mais saí dessa área. Nunca mais. Inclusive, essa primeira empresa que a Yas trabalhou, essa law firm que ela trabalhou, eu também trabalhei. Ela não se conhecia tanto, mas depois, quando nós trabalhamos em outro lugar... E vocês se conheceram em que momento? Na última. Nessa, gente, assim... Tava no mesmo grupo de operação, né? Assim... Tipo, eu já tinha visto a Yas, né? Então, assim... ela lembrava mais de mim do que eu lembrava dela. Mas eu lembrava dela também. E aí ela revisava. Tipo, a gente fazia as peças e ela revisava. Eu já mandei coisa pra ela revisar. Então, aí depois que eu entrei na outra law firm, que ela falou, você trabalhou lá. A gente clicou. Era você. E aí foi. E como que vocês decidiram? Que momento vocês falaram, poxa, agora é a hora da gente abrir a nossa empresa? Nossa, o processo, assim, porque são também. várias etapas do processo, né? Primeiro, assim, eu já tava com eu já tava no intuito de fazer algo meu, assim, eu já vinha Você já tinha no algo direito. seu também, né, Yas? Assim, Eu já tava advogando sozinha, eu já tava bem, assim, saturada de trabalhar para terceiros, principalmente no direito. Eu vi que era muito inviável e bastante, assim, insalubre, né? Pra você ter... Psicologicamente. Assim, muito difícil. E é isso, não é um trabalho completo. Você fica fazendo, a não ser que você pegue uma carteira de clientes muito premium, assim, em algum lugar que você vai gerir, vou gerir conta tal. Quando você tá no escritório, assim, geralmente você pega um pedaço. Ainda que você seja responsável por gerir a carteira, gerir o cliente, você vai trabalhar ou na parte de relacionamento e tal. Gestão, E no meu escritório próprio, né, que eu carinhosamente apelidei de ela, você faz tudo, eu faço tudo, assim, né? Lógico, às vezes eu conto com a ajuda de alguém, algum outro advogado, em algum assunto, mas assim, eu atendo o cliente, eu faço a petição, os processos, os recursos, que são coisas que me dão prazer no direito também, que eu não gostaria de abandonar e nunca abandonei, mesmo trabalhando em imigração. Eu sempre mantive, assim, não vou abandonar o direito do Brasil. Eu nunca abandonei.
Geralmente o pessoal que trabalha nessa área, eles Eu abandonei total. abandonam completamente. A IAS resolve todos os Mas você fez mestrado lá fora, é um outro contexto também. Você fez mestrado lá fora e tal. Eu vivi muito isso aqui. É verdade. E você saiu do mestrado também, você foi trabalhar num escritório de imigração. Eu já entrei na imigração. Então É um contexto bem diferente. Então, assim, a Yas, ela teve uma experiência inicialmente que não era nesse contexto. Isso. E já a Carol já entrou direto no contexto. Eu já trabalhei muita coisa. Alguém fala assim, o que você faz no direito? O que você já fez no direito? Vamos falar sobre o que eu não fiz. Não, tem muita coisa. Porque, assim, o direito é gigantesco. Tem muita coisa. Realmente, não fiz muita coisa, mas fiz bastante coisa. Entrei em contato com muita coisa no direito, assim. E aí, quando eu tava nesse movimento já de não quero mais trabalhar para os outros, eu tava nessa de vou trabalhar no direito brasileiro, mas a imigração, assim, as pessoas falavam para mim, mas por que você não faz imigração? Eu falo, mas eu não sou, eu falava assim, não, mas eu sou advogada brasileira, não sei, eu não queria muito aceitar a imigração no começo, assim, eu fiquei bem, assim, vou focar em direito brasileiro, e depois eu falei, não, realmente, existe uma oportunidade grande. Seria não inteligente da minha parte não aproveitar tanta experiência que eu tive em imigração, porque às vezes era concomitante, né? Eu trabalhava em imigração e fazia outras coisas junto. Então, assim, não fazia sentido abandonar a imigração para empreender em outra área somente. E o legal da imigração também, Ais, uma coisa que você falou que é um gancho legal, na imigração, né, no modelo que a gente traz de trabalho, a gente cuida do cliente do início ao fim, como uma jornada migratória mesmo. Então, a gente sente esse senso de realização. Que é o humano também, que eu comecei a falar na introdução, né? Desse olhar mais humano para as pessoas. Isso, né? Porque uma pessoa que vai migrar, ela tem muitas preocupações, muitas dores. Então, a pessoa que sente confiança em você e sabe que você tá ali do início ao fim, não só porque você dá um atendimento, presta um atendimento ali humano, escuta, mas porque você também tem o conhecimento técnico, faz toda a diferença. Eu acho que a gente trouxe isso muito para nossa consultoria também. E a gente viu uma oportunidade mesmo de negócio, Gabi. Isso é bem legal. Muito do que vocês falaram bate de frente com o que a gente vive na publicidade. Que hoje, quando a gente fala de agência, tem essa sensação, né? Vai trabalhar altas horas, vai ficar... Enfim. E para mim, que eu nunca vim de agência, eu já comecei na carreira trabalhando na área comercial, depois eu fui para a área de marketing, aí até que eu abri minha própria empresa, aí depois eu fui para a operação do Google, já entrando em Google Ads direto. Então, saí de lá com uma cabeça assim, eu tenho que mudar a forma como se funciona dentro de uma agência de publicidade, porque não é humana. Então, foi aí que a gente iniciou a Bu, a gente pediu para sair, para iniciar a Bu. Já saíram com essa ideia, né? Exato. A gente viu muitos problemas que eram essas questões humanas mesmo. Tanto em atendimento com o cliente, como no dia a dia, como as pessoas se tratam, né? Sim. E aí eu vim totalmente sem vícios e trouxe uma gestão totalmente voltada mais para tecnologia. Então, a gente usar sprints para entregar resultados, ser extremamente organizados. Porque se a gente é organizado, eu não tenho que fazer nenhum trabalho correndo, eu não tenho que obrigar ninguém a trabalhar até meia-noite, trabalhar de final de semana. Então, foi uma preocupação que eu tive, porque eu tenho minha família. Eu tenho meu filho, eu tenho meu marido, eu tenho meu pai. E todo mundo que trabalha comigo também tem. Sim. Então, todo mundo tem que ter seu momento. Tem que saber o horário que sai, o horário que volta. Certeza. E trabalhar até tarde deve ser a exceção. E não a regra. Então, você sente que você precisou passar por isso e para fazer diferente. Eu acho que a gente sentiu isso também. A gente viu muita coisa que a gente não concordava, que não era sustentável de nenhuma maneira. Nem para quem trabalha e nem para o cliente que recebe esse atendimento. Não era legal. E a gente decidiu fazer diferente. Então, acho que veio daí. Muito... sim. Né? E também uma vontade, assim, de fazer um serviço da forma... Eu acho que quando você fica mais experiente numa área, você começa a ver... Assim, eu, pelo menos, comigo foi assim, eu gostaria de prestar esse serviço dessa forma. Eu trabalho dessa forma. Assim, eu não trabalho da forma que o sócio do escritório quer que eu trabalhe, que eu conduza o processo. Lógico, eu sempre tive muita liberdade, assim, até em escritório, trabalhando em instituição pública, empresa e tal, de dar as minhas opiniões, né, sobre solução de casos jurídicos, ser respeitado, né? Então, não ficar aquela coisa, tem que ser desse jeito e acabou. Mas eu acho que tem várias questões... Ponto, né?
Não, eu sempre tive muita liberdade mesmo, assim, acho que eu dei sorte e eu sou boa de convencimento. Então, assim, eu fico Advogada, né? nessa, eu fico tentando fazer a pessoa comprar a minha tese, então, né? Então, geralmente eu levava ali, porque também eu que tava fazendo, eu que tô estudando. Pô, se eu não conseguir convencer o cara que tá só revisando de que minha solução é verdade. melhor, pô... É. Mas também de ter, falar, não, eu gostaria de prestar o serviço desse jeito, eu gostaria de atender o meu cliente dessa forma. É muito de fazer legal ter desse essa jeito. liberdade. E sentir que os clientes gostam e Eles se sentem valorizam valorizam isso. Eu É. acho que isso é bem legal, quando você começa a ter esse retorno. Sim, total. É bem Eu acho interessante. que é extremamente importante, né? A gente ter esse olhar. Eu tô do outro lado da mesa, né? Eu já falei pra vocês que eu tirei toda Sim. a nacionalidade dos meus pais, enfim, do meu avô. Você já esteve nesse lugar. Nessa posição. E eu sei como é demorado, como é difícil e como faz a diferença ter um bom contato, né? Você ter um bom relacionamento com quem tá cuidando do seu caso. E até pensando, assim, em reduzir tempo de processo também. Porque muitas vezes, quando você contrata uma pessoa que não tem conhecimento suficiente para tomar decisão, para escolher o caminho mais rápido, mais assertivo, mais eficaz, para cada pessoa, porque muda São muito, muitas né? possibilidades, né? E aí você pode perder tempo. Você perde tempo. Você pode perder tempo, você pode perder outras coisas também. Você pode perder dinheiro, você pode perder seu Exato. status, dependendo do que você tá fazendo dentro do país, de qual país você tá fazendo, qual manobra você tá fazendo. Porque às vezes, assim, o que você não pode ficar nunca em lugar nenhum, né? É ficar sem status, sem ficar com um visto válido durante a sua estada naquele país, né? Então, se você tá fazendo uma manobra para fazer uma mudança de visto, né? Ou para fazer um ajuste, e você faz isso com a pessoa, né? Que não te orienta da forma correta e faz isso da maneira errada, você fica sem status. E aí você tá ilegal, né? Ou você descobre que você já tá ilegal no país. Caso, ou que você tem que sair porque você... Até com estudantes também, né? Sim, acontece muito, acontece muito. É você entregar sua vida na mão de, às vezes, quem não tem tanto conhecimento das manobras jurídicas, ou enfim, uma pessoa que às vezes não tá dando atenção pro teu caso. É muito arriscado, porque já teve caso de um cliente descobrir que nossa, fiquei sem status, e aí? Né? Acabou, não tem como voltar atrás. Enfim, são muitas... não tem o que fazer isso. E qual foi o maior desafio que vocês já passaram nessa carreira? De imigração? De imigração, eu acho que é um grande desafio você lidar com, gerir, né, essa ansiedade do cliente e você, às vezes, tentar convencê-lo de que o que ele está planejando não, às vezes, é o melhor para ele. E aí é muito difícil, porque ele tá idealizando uma coisa, mas ele não tá pensando, às vezes, racionalmente. Porque, assim, a gente pensa, às vezes, um projeto de vida, você mudar de país, você mudar, né, você mudar com a sua família para outro país. Você pensa, às vezes, que as pessoas tomam essa decisão de uma forma mais racional, mas, às vezes, nem sempre. Ela tá com esse intuito, com esse desejo de ir, mas ela não pensa mais no impulso, né? Não, às vezes, nem no impulso, mas ela não pensa como é que ela vai operacionalizar isso, né? Tá, mas será que se você esperar um pouco para ir, daqui a pouco, esperar um tempo para você ir, não seria melhor você ir certinho, com um visto garantido, em vez de você ir para lá e ficar aguardando, ou ajustar e fazer essa manobra, em vez de você esperar no Brasil, sair direitinho e entrar no país já com status legal e bem mais tranquilo, assim. Essa parte eu acho que seria, assim, para mim é a mais difícil, né? Assim, como... eu acho. Pensando bem, eu acho que são duas barreiras. Inicialmente, eu acho que a barreira de convencer aquela pessoa, porque a pessoa chega pra gente e fala, eu quero viver uma mobilidade global. Mas como? Não é possível, é um sonho muito distante. Não é. Vamos conversar. Então, essa é a primeira barreira, eu acho. Convencer a pessoa de que sim. Quebrar a paradigma. Talvez ela seja elegível para um visto. Pra onde você quer ir? Qual o estilo de vida que você quer ter? Você quer morar? Você quer investir? Várias... A conversa inicial, às vezes, dura mais de uma reunião, né? Porque, às vezes, assim, a pessoa só tá com aquele... Só quer vontade, só tem um sonho. Só tem o sonho que ela tem que ter vergonha de falar alto, porque ela acha que é muito impulsivo. E, às vezes, nem é. A pessoa, às vezes, tá com... A gente já atendeu gente que, assim, não sei se eu sou elegível. Pô, pessoa com um super currículo, a gente não faz seu processo. É quase um trabalho também psicológico, entendeu? Você é bom, você consegue, vamos lá. Aquela questão de autoestima, né? E é engraçado trabalhar com imigração, porque a gente percebe muito isso. As pessoas têm dificuldade de falar sobre elas mesmas. Não, eu sou essa pessoa, eu conquistei isso, eu fiz isso. Isso não Parece é, que já entra eu devendo, assim. Isso, tipo, não sei, eu fiz isso, sabe? Com uma vergonha. Então, acho que esse é o primeiro obstáculo. Vamos ver o que se encaixa pra você. Qual o estilo de vida que você quer ter, onde você quer morar. Aí depois que a gente passa desse convencimento, aí vem a parte de adequar
porque a pessoa quer a realidade de uma maneira segura, né? Porque a gente acredita muito nisso. O investimento é alto financeiro, emocional também, a gente está tratando de uma família. Você é casado, você tem um filho, né? Eu quero ir e vou. Né? Então, tem que ter um plano e tudo mais. Então, assim, acho que alinhar as expectativas. Sim. E é um trabalho ali dos dois juntos, né? Tanto de nós dois quanto do cliente, né? Sim. De ajudar ali, porque a gente tá falando sobre uma pessoa. Ninguém sabe melhor Isso é muito sobre você do que você, Não, né? e isso é muito legal, que nem a médica do meu filho, a nossa pediatra, Ju, te amo. Ela não cuida só do meu filho, ela cuida de nós também. Então, ela orienta. Como é que vocês estão lidando com o Luca nessa situação? A gente normalmente fala isso. Não, mas aqui talvez seja melhor vocês agirem de outra maneira. Como que é o fogão de vocês? É quente o forno? Se for quente... Então, ela sabe... Tem uma visão geral, né? Geral. Então, acho que eu sei que tô falando de outra área, Não, mas faz é similar, né? É cuidado mesmo. É o cuidado total, né? Sim. E eu acho que foi uma coisa também que a gente quis trazer, já falando da tua primeira pergunta também, para Uprise, que é justamente pensar no cliente em toda a jornada migratória dele. Não só vamos resolver o seu visto. Não, você mora no Brasil, vamos resolver o seu visto para ir para os Estados Unidos, se for os Estados Unidos. Mas também vamos resolver essa parte fiscal, também vamos resolver a parte previdenciária. Você já trabalhou no Brasil? Vamos resolver também a tua recolocação no mercado de trabalho lá dos Estados Unidos? Então, a gente pensou em tudo, a gente quis trazer isso para nossa consultoria. Porque assim, uma das coisas também que motivou a gente a criar o Uprise e abrir, que a gente sentia muito nos lugares que a gente trabalhou, que os clientes, eles estavam ali focados em conseguir o status migratório que eles queriam, né, no país desejado, mas que eles não tinham muita noção do que eles iam fazer depois, muitas vezes, de como que eles iriam se colocar no mercado de trabalho, de como que eles se colocam numa entrevista no país para o qual eles estão imigrando. Então, assim... Até o currículo muda, né, de país para país. Com certeza. Tudo, muita coisa, assim, fazer um treinamento, né, de entrevista na língua que do país que você tá imigrando, assim, tudo isso ajuda a pessoa e faz parte do processo imigratório dela. A recolocação profissional é uma etapa, porque se você não conseguir se recolocar, você vai fazer o quê no outro país? Entendi. A não ser que você tenha um visto sei lá, você é investidor, você tem um visto, se você é estudante, você vai estudar, mas se você tá indo para trabalhar, viver, né, que é a maioria, né, que é também a maioria dos nossos clientes, trabalhar ou investir, que são vistos, né, assim, que a pessoa vai ter que praticar alguma atividade nos Estados Unidos e se colocar no mercado de trabalho de alguma forma, né, ainda que seja para gerir o próprio negócio, ela vai precisar de habilidades que são específicas ali, que precisam conversar com a cultura, às vezes, do país, assim, né, com outras coisas que ela, às vezes, nem estava pensando. E quando chega mais pro final do processo, ou quando o processo é aprovado, né, na primeira etapa e vai pro consulado depois, eles ficam assim, mas e agora? E agora, se vocês me ajudam com currículo, vaga, como é que eu aplico? Eles vêm com umas coisas bem básicas. A gente fala, essa pessoa não devia estar com essa dúvida nesse ponto, sabe? A gente já avançou tanto e a gente não chegou a estudar isso, a gente né? acha que resolveu um problema dela, mas na verdade não. A gente deu um outro problema pra ela, porque agora ela tem um documento, ela pode ir, mas e aí? Vou fazer o quê? O que ela vai fazer Como com eu vou isso, prover? né? Exato. Sim. E fora as coisas, questões burocráticas do Brasil, porque você está saindo daqui para ir para outro país. Quando? O que eu vou fazer em relação a patrimônio, a Receita Federal, meu patrimônio, imposto, e tudo que eu recolhi de INSS, eu vou perder isso, o que eu faço? Continuo pagando, não continuo? Então, a gente quis dar esse suporte geral mesmo, para que a pessoa pudesse sair daqui temporariamente ou definitivamente, né, nos casos de vistos de imigrante, que a pessoa está dando saída total e está indo receber um visto de residência permanente, que ela possa sair do Brasil também tranquila, não vai receber carta da Receita Federal falando que ela abandonou, sei lá, não cumpriu, não né, cumpriu com as questões fiscais dela, que ela tinha que cumprir. Então, assim, e muita gente, às vezes, não pensa nisso no começo. Você fala muito de visto, de status imigratório, mas tem todo tudo que orbita aí e que é muito importante. E a Uprise? A Uprise? Contem pra gente agora que Uprise é primeira mão praticamente, né? A Uprise é o lugar. Perfeito. Se você tá querendo imigrar, onde que eu olho? Se você tá querendo imigrar para Estados Unidos, Portugal, Espanha e estrangeiros que estão vindo para o Brasil, né, para trabalhar ou através de casamento,
A gente está trabalhando com esses países agora, por enquanto. Estados Unidos é Campeão. o campeão. Sem Mesmo dúvida. com tudo que está acontecendo ainda, continua sendo o campeão, assim, porque a imigração a imigração também é política, né? A gente está vendo aí o Trump ontem colocou uma taxa de $100 mil Pro H1B, pro né? visto que é um H1B. visto de Eu trabalho. vi. que é um visto de especialidade técnica. Por isso, vocês precisam vir para o Price, onde olha para fazer propaganda. É para fazer a sua residência do Green Card, né? Pegar mas assim, aplicar pro Green é Card. porque as pessoas, agora assim, falando só para terminar o negócio do Trump, porque realmente as pessoas estão Vale a muito pena preocupadas com a questão política dos Estados Unidos. Assim, imigração é política, imposto e imigração, gente, é política. Uhum. Você aumenta a tarifa de imposto abaixa conforme as relações entre os países vão. Importação aumenta, exportação geopolítica, diminui. né? Assim, e a imigração é a mesma coisa. Os Estados Unidos está passando por um momento, assim, político bastante intenso, de bastante conflito, onde as pessoas estão, assim, numa polarização muito grande nos Estados Unidos, que a gente viveu. Eu, assim, acho que hoje deu, porque a gente não tá vivendo a época de eleição também, não sei. Mas nos Estados Unidos tá bem quente ainda o Imigração embate político. sempre, acho que sempre é um tema quente, né? Mas assim, tá tudo muito. Eu acho que os ânimos nos Estados Unidos, de Estão uma forma aflorados, geral, estão sim. aflorados. E assim, isso acaba refletindo na imigração. E o Trump fez da imigração uma plataforma política muito grande. Sim. Ele fez, vamos tirar os ilegais daqui, nós vamos proteger o povo americano, nós Foi vamos tirar promessa as de pessoas. campanha, né? E assim, sinceramente, a pessoa que vai para os Estados Unidos, né, que tá sem documento, que tá cometendo delito, essa pessoa não tem como ficar de fato. Então, assim, a questão é que ele tá realmente fazendo disso uma Ele tá frente. falando. Ele usou isso como uma frente para trabalhar sim. a Se você olhar as autoridade redes, Departamento de americana. Justiça, Departamento de Homeland Security, FBI, CIA, Casa Branca, toda hora tem postagens sobre imigração, assim, tá o tempo inteiro. Então, assim, existem questões políticas, mas a imigração americana funciona da seguinte forma: existem diversos tipos de vistos, mais de 180 vistos. Tipos Isso é curioso, que eu acho que a maioria das pessoas não fazem nem ideia dessa Não. quantidade de vistos, né? São várias letras, né? Os vistos são Sim, letras, assim, sim. então é uma mistureba. E os vistos, eles têm um número de vistos disponíveis, dependendo da categoria, tem um número de vistos disponíveis para cada categoria. Então, assim, aqueles vistos ali estão para ser dados Destinados. para pessoas que cumprem os requisitos que eles colocam lá nas leis deles. Isso Então, não assim, mudou. Isso não mudou. Isso não mudou. Isso é bem legal, porque é justamente a desinformação. E também, outra coisa legal, Yas, sobre o que você falou as pessoas que vão para os Estados Unidos com visto e ficam além do tempo permitido, ou que entram sem qualquer tipo de visto, isso por si só já é errado. Não porque eu acho, mas porque a lei diz que é errado. Então, isso sempre foi errado, né? Então, assim, não mudou. Mas agora, sim, isso tá mais em alta. E a mídia tá... Então, assim, as pessoas que estão indo e fazendo as coisas certas, né? Estão fazendo um planejamento, de fato, para essas pessoas existem um número de vistos destinados anualmente. Sim. E esses vistos vão ser entregues para essas pessoas. Que é uma oportunidade, né? O que eu comecei a falar no início, que é trazer segurança, mais estabilidade, mais confiança. Você pode optar por um processo que você vai ter tudo isso. Com certeza. Né? Você não precisa enfrentar esse grande desafio que é a mobilidade para um outro lugar, para um outro país, para uma nova cultura, sozinho. Com certeza. Né? Então, quando você está bem assessorado, você tem tudo, na verdade. A paz de espírito. Sim, né? Sim, e a gente quer fornecer para os nossos clientes uma transição tranquila de país, entre os países. Então, assim, que a pessoa vá para os Estados Unidos porque ela cumpra o propósito dela. A gente sempre pergunta assim, mas o que você quer fazer? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero ir para os Estados Unidos. Mas você pensou o que você vai fazer nos Estados Unidos? Como que você vai? E aí a pessoa começa a trabalhar dali, eu vou abrir esse negócio, eu vou desenvolver tal atividade, eu vou procurar emprego em tais empresas, porque na minha área Porque eu acho que tudo vem a partir de um desejo, né? De um sonho de criança. Sim, você solta um empurrãozinho, assim. Pensa mais Você sobre pode. isso, reflete sobre isso, vai. E a gente, brasileiros, eu que morei em Portugal, eu percebi isso mais claro. Como a gente, brasileiros como nós, temos um impacto tão grande
dos Estados Unidos. O comportamento, muitas das coisas que a gente faz no dia a dia é bem Tipo, é similar. muita cultura, né? De lá. Muito Porque a gente cultural. estava falando no início, a gente consome aprende muita inglês co- na a gente escola, consome a muita gente cultura escuta americana, música, né? aham. De pôr, assim. Filme, tudo Sim, isso, né? sim. Não, e Disney, gente, Disney. até Disney, A viagem de 15 anos é pra onde, da menina? É pra Disney. A tia da excursão não leva a gente lá pra ver o castelo da princesa. Não, e até o comportamento mesmo. Eu percebi essa diferença bem grande quando vivi em Portugal, convivi ali muito na Espanha. De Portugal para Espanha já muda bem o comportamento. De cultural, assim, né? Já é bem diferente. O americano, ele já tem um comportamento mais parecido com o nosso. E dependendo da região, é mais ainda. Quando a gente vai pro sul ali, que é mais latino, né? Então, é mais quente. As pessoas andam sem camiseta, que é uma coisa que você não vê. Na Europa, você não vê isso. Andar sem camiseta, com o bração pra fora, dirigindo. Isso no Brasil tem. Sim. E nos Estados Unidos também. É verdade. Então, é um comportamento cultural que é similar por conta disso. Da proximidade, da influência que nós, brasileiros, recebemos também dos americanos, né? Sim. É muito legal ver isso e que tá no nosso dia a dia. Às vezes a gente não percebe, né? E eu acho que um ponto legal falar também, que acho que é legal vocês falarem, a respeito de quando você faz quando você muda de país, você vai ter que se adaptar a uma nova cultura, né? Sim. Nossa, com certeza. Essas questões culturais, assim, porque a gente não sabe exatamente onde vai pegar pra pessoa, né? Porque, assim, Depende muito da dinâmica familiar, né? Eu acho que depende muito do comportamento de cada um, assim. Mas eu acho que o brasileiro, ele, nos Estados Unidos, assim... Os brasileiros que são mais organizados... Às vezes, o que tá te irritando no Brasil é o que vai te... Agradar. Vai te agradar muito lá. Às vezes, é o que tá te... É verdade. Te motivando a sair daqui, é o que você vai encontrar lá. Ou não, também, assim, depende... É muito pessoal, assim, essa questão de cultura, assim, nos Estados Unidos, o que você acha que vai te pegar, assim... Sei, depende. Eu acho que tem gente que, às vezes, tá acostumado a ter serviços no Brasil, assim, porque o brasileiro é bom de serviço, Nossa, né? Assim, muito. E a gente, assim, a gente é bem delega atendido. tudo, né? E a gente é bem atendido nos serviços que são feitos pra gente. Assim, as pessoas tratam a gente... eu acho que a prestação de serviço do brasileiro é bem boa. Sim. E quando ele vai para os Estados Unidos, sente falta disso. É Mas bem aí é uma diferente. oportunidade de quê? De negócio. Você levar o seu serviço para lá e mostrar o serviço, né, do brasileiro. Gente, vários brasileiros Nossa, sim. constroem empresas, assim, super sólidas e que dão super certo nos Estados Unidos, assim, que é um negócio que a pessoa já tem no Brasil. Só replica, né? Ela só replica. Ela vai e ela replica e tem visto para isso, claro, que você vai fazer copyright. E dá super certo. Não, e dá super certo. E às vezes a pessoa tem um negócio, assim, que, pô, é tão legal aqui no Brasil que ela tô pensando em expandir. E às vezes ela tá pensando só em expandir no contexto do Brasil, expandir para o estado. Você não expande para outro país, vai ganhar em dólar. Exato, sabe? isso é bem já legal. que é pra ir... Já que é vai pra longe, avançar, vai longe all de the way, vez. vai o caminho todo. Essa questão cultural, ela impacta no dia a dia. E eu acho que quando você faz a migração, quando você tá em outro país, é muito gostoso você entender sobre outra cultura, de conhecer dos porquês das coisas e até respeitar, né? Você vai saber que... Você tem que ter consciência que muito provavelmente muita coisa você não vai concordar, porque sua vida foi moldada em cima de uma outra estrutura, né? Com certeza. Mas lá fora é isso, você vive coisas aqui no Brasil que você odeia, mas chega Lá lá, você você fala... E não tem 100%... Assim, você nunca vai estar 100% feliz em nenhum lugar, né? Eu acho que se você quer viver a mobilidade global, também é importante ter isso em mente, né? Você viveu em Portugal, coisas que você gostava e coisas que... o Brasil é melhor. Exato. E acho que é sempre assim. E aqui também. Aqui também. É É uma decisão, né? Agora eu quero estar ali. Isso é mobilidade global. Você não precisa estar amarrado no país, assim. Já teve cliente que pegou green card, devolveu, depois foi pra Europa. Isso é uma pessoa completamente livre. Ou então Expandida. também acontece muito, né? Pega o green card, depois de 5 anos, pega a cidadania americana e aí já fica desobrigado de ficar vivendo nos Estados Unidos, né? Então também é uma estratégia que muita gente gosta. Eu quero pegar a cidadania americana, porque, enfim, é um passaporte forte. E depois eu quero morar na Europa. Enfim, não sei, mas eu acho que é isso, né? A pessoa é uma visão de vida, não é... Né? Assim, onde eu quero estar naquele momento. E é muito louco, porque lá nos Estados Unidos mesmo, como a gente estava falando, o sul do norte é completamente outros oposto. países. É que nem aqui no Brasil também, né? É verdade, país grande, né? É muito, muito diferente. Você vai sentindo esse calor humano ali quando a gente tá no sul. Aí quando vai subindo, esfriando, né? vai esfriando um pouquinho.
Mas, particularmente, a parte de serviços, eu fui muito bem atendida lá, gostei muito. Eu gostei desse cuidado em muitos lugares que eu fui. Mas mais pro centro, eu fui percebendo que é bem... vai mudando. Diferente, né? Existe uma distância, né? É. Na Europa já é bem diferente, assim. Acho que na Espanha é um pouco mais caloroso, mas é bem diferente, assim, a recepção. Então, quando a gente pensa em mobilidade, você tem que entender seu próprio perfil. Com certeza. Pra saber onde você se conhecer. encaixa, né? Sim, sim. Não, é uma coisa que a gente até fala com os clientes, assim, que às vezes o cliente tá querendo levar a empresa dele para os Estados Unidos, ele fala assim, o meu negócio funciona aqui no Brasil super bem, onde que o meu negócio funcionaria nos Estados Unidos? Vamos estudar, vamos ver aonde, vamos fazer um estudo. Não, e a gente de fato faz esse estudo. Sim. E isso é muito legal. Onde o seu negócio seria... Onde faria mais sentido o seu negócio ser estabelecido? Faz sentido você estabelecê-lo na Califórnia, na Flórida, ou você levá-lo para Nova York? Depende. Isso aí é uma coisa que tem que ser vista caso a caso. E assim, não é uma decisão que você vai tomar porque, né, se você está levando a sua empresa, você está fazendo uma decisão de gestão de negócio. Sim, não é uma decisão pessoal. Aí uma coisa, outra coisa. É importante porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero morar na Flórida, mas o cara tem um negócio que não casa nada com a Flórida, que ele vai, às vezes o negócio dele vai se dar super bem em outro lugar, mas aí é a opção dele, mas ele vai tomar uma decisão consciente, sabendo que, olha, com base na análise que foi feita a gente tem uma empresa que é nossa parceira que faz esse estudo, seu negócio seria mais próspero, né? Nesse lugar, nessas condições, por causa de mão de obra, por causa disso. Isso é uma coisa muito importante que acho que esse é um ponto, assim, crucial para quem tá pensando levar a empresa para lá ou para qualquer outro país. E levar também, ou construir a empresa do zero, né? Sim. Que assim, a gente tem que entender de fato o que é, agora vou falar um pouco de marketing, né? A gente tem que entender de fato o que é a empresa. Qual que é o meu público-alvo, qual que é a minha persona, entender o meu produto, o serviço que eu quero vender. Porque muitas vezes você realmente pode estar num local que você não tem nada disso. Você não tem nada do que é a sua empresa. Bom, que você tem um plano legal, mas que não vai ter... Exato. Eu vivi um case muito semelhante em Portugal, numa cidade pequenininha que a gente morava, tinha pouquíssimos habitantes. E um casal de brasileiros investiu numa clínica dentária lá. Linda. Mas assim, a coisa mais linda do universo. Você olhava de fora, você falava, meu Deus. Era muito linda. E aí eu fui conhecê-los, a gente bateu um papo. Nossa, foi bem legal a conversa. Mas eles estavam, tipo, bem arrependidos, porque a cidade era muito pequena. Não tinha retorno. E o investimento foi muito alto. E eles pegaram praticamente todas as finanças deles e investiram tudo lá. Então, assim, isso é uma questão que, às vezes, olha como que é o pensamento do empreendedor. Tem uma cidade que tem pouco do que eu quero vender, ou nada, não tem nenhuma empresa que ofereça isso, ou se tem, não é tão bom, então é a minha oportunidade. Só que depende. Pode ser. Não é só isso que precisa ser Mas a gente tem que investigar um motivo para não ter. Porque a gente está numa era globalizada, que todo mundo tem acesso à informação. E se até hoje não tem isso lá, a gente tem que investigar um motivo. Pode ser que ninguém nunca pensou e tá tudo bem. Eu vou colocar meu negócio lá, vai dar super certo. Ou pode ser que não. E no caso deles foi não. Então é isso. Acho que essa assessoria que vocês dá esse respaldo que muitas vezes empreendedores ou aventureiros que estão começando agora, que nunca tiveram empresa, olham e falam, peraí, eu não vou fazer isso sozinho. Eu preciso ter mais conhecimento, eu não quero bater a cabeça. Sim, né? Nossa, com certeza. E a gente oferece isso na maior alegria. E a gente aprende muito também com os clientes, né? Sim. Com os planos, os negócios, enfim. É muito legal. É muito legal. Eu imagino que vocês devem aprender muito. O trabalho nunca fica maçante, assim. São muitas novidades. A gente está sempre aprendendo sobre outras profissões, outros negócios, enfim. Assim, essa semana eu aprendi sobre biofilme. Ah lá, viu? Agora eu fiquei curiosa. O que é biofilme? O biofilme é uma bactéria. Tem uma bactéria que produz... É uma defesa que a bactéria produz que impede a entrada do antibiótico. E aí eu tenho uma cliente que ela pesquisa sobre essas coisas que as bactérias produzem. E o biofilme é uma delas. É uma pontinha. Uma coisa que a bactéria... uma coisa que ela produz. É uma coisa que ela produz. Ela fala assim, mas é coisa o quê? É uma parte...
Não é isso. Ela vinha com o nome técnico desse tamanho. É uma coisa. Eu Vamos falei, definir explica como se coisa. estivesse explicando a criança. Ela é uma coisa que a bactéria produz. Isso é muito legal. A gente precisa entender o que a pessoa faz para conseguir colocar no juridiquês americano para imigração aprovar a pessoa. É bem isso. E para quem tem empresa hoje, vamos falar um pouquinho dos vícios, vamos falar dos principais que de repente pode gerar conexão com quem tá assistindo, Legal. ouvindo. Para empresários, assim, quem já tem um negócio estabelecido no Brasil, já tem um modelo de negócio de sucesso há mais de 3 anos, o Visto L é uma ótima opção para você abrir uma filial. Pode ser uma filial, pode ser uma controladora. A forma como essa empresa vai se organizar nos Estados Unidos, ela pode se organizar de várias formas, não é uma coisa amarrada. Mas é uma parte integrante dessa empresa. Não precisa ser o mesmo objeto, pode ser até objeto diferente. Por exemplo, eu tenho uma empresa, aqui é uma construtora, e lá vai ser uma incorporadora de imóveis, mas é tudo o mesmo grupo. Então, você pode levar isso para os Estados Unidos. Mas para colocar em um exemplo mais simples, assim, se você tem um modelo de negócio no Brasil e isso funciona bem, você tem isso há mais de 3 anos, você é elegível, de fato, para pleitear um L1A, que é um visto de trabalho. É um visto de trabalho que dá direito à residência, né, temporária, durante o período de 3 anos. Uhum. E você, o Pode seu renovar, cônjuge... Né? Pode renovar depois também. Pode renovar, o seu cônjuge vai poder trabalhar e estudar também, é um visto bem legal por causa disso, porque tem vistos que às vezes o aplicante principal recebe a autorização de trabalho, mas o dependente não recebe. E no caso desse, o L1A recebe, então todo mundo fica tranquilo para trabalhar nos Estados Unidos. Isso é bem interessante. E para quem trabalha hoje CLT, por exemplo, e quer... A empresa, ela tem já uma filial nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, não sei. E aí ela quer se aplicar a uma vaga, como que ela pode se sentir tranquilizada? Ela tem que fazer isso antes, esse processo? Você fala de uma transferência entre empresas? O Visto L. O Visto L é um visto de transferências entre companhias. Esse é o nome Pode ser uma nova... visto. Pode ser uma nova empresa que você está abrindo. Você tem uma empresa no estrangeiro, né? No caso do Brasil, você está abrindo uma extensão, uma filial nos Estados Unidos, uma outra empresa do mesmo objeto, mesmo grupo, e você vai desenvolver atividade empresária lá, e você pede a transferência. Essa pessoa que é beneficiária desse visto, ela está pedindo a transferência, a empresa está pedindo a transferência dela, né, no caso, para abrir a empresa, para que ela possa desenvolver o negócio lá. Então, ela vai como esse visto, quando é esse New Office, que é essa categoria, a pessoa vai e ela vai ser responsável por gerir a expansão mesmo, a criação daquele negócio. Então, ela recebe o visto para isso. Tem etapas de implementação da empresa, antes disso, quando você for essa empresa, já vai estar constituída nos Estados Unidos. E você já fez algumas etapas mínimas para o funcionamento da empresa. Sim. E você recebe o visto para justamente colocar tudo em prática, o que você prometeu. O que você prometeu. Tem o plano de negócios, tem essa parte toda do estudo também, isso passa por isso. Tem um plano de negócios que vê o que realmente precisa daquele negócio. Porque assim, tem... E vocês apoiam nessa área também? Sim. O plano de negócios, às vezes, a pessoa vai lá, eu tenho uma relojoaria no Brasil, eu faço conserto de relógio, e aí eu tô indo para os Estados Unidos abrir o mesmo business lá. O que eu preciso? Eu preciso de um lugarzinho para colocar a loja, né, o estúdio lá, o trabalho do relojoeiro, né, a pessoa que vai trabalhar, e você precisa de equipamento mínimo, e é isso. Tatuador, por exemplo, também pode assim, abrir estúdio. O visto... É que ele tem que ter uma sede aqui, né? O visto L, porque assim, o empresário, ele tem diversas opções para ir para os Estados Unidos. Ele pode ir através dessa opção, que é um visto de trabalho, um visto de transferência, um visto temporário. Mas é um visto temporário muito bom, que é um visto temporário que todos seus dependentes podem trabalhar e estudar. E você pode renovar. Quem renova é a empresa. E se a empresa é sua, você é responsável por pedir a renovação. Você não fica na mão de ninguém, porque você é o gestor, você é o dono da empresa.
E depois você também consegue pleitear um green card através não dessa categoria, mas como se fosse uma continuidade dessa categoria do L. Em Portugal, você tem um tempo que é obrigatório ficar morando lá com Até que você possa residência, até pleitear. que você pode... que aí pega meio que, vamos dizer assim, automático, né? A cidadania. Nos Estados Unidos, como é que funciona essa parte de green card? Não existe isso. Você precisa aplicar. Você tem que aplicar, e aí tem que fazer teste. Na verdade, você pode... Você nunca aplica para cidadania. Você nunca aplica para cidadania por Direto. cidadania direto. É sempre cidadania por um motivo. Ou você tá aplicando para cidadania porque você tem green card há 5 anos, ou porque você casou com um americano, ou porque você prestou serviço para as Forças Armadas americanas. Assim, não é simplesmente residindo, não é assim, eu peguei um visto de trabalho, eu estou há 5 anos, porque o L você pode renovar. Então, assim, eu tô há 3 anos, depois eu tô mais 2. Agora eu tenho 5 anos, eu vou pleitear a cidadania. Não, é um visto que nunca vai te gerar nunca vai gerar um green card para você. Existem vistos que levam ao green card e existem vistos que não te levam ao green card. É isso que você precisa entender. É um visto imigratório, você vai em caráter definitivo para os Estados Unidos, você é imigrante, você vai ter o seu green card, você é green card holder, e aí você pode ser elegível para a cidadania no futuro, desde que você cumpra os requisitos, ou você pegou um visto temporário, que você vai residir lá temporariamente e vai voltar para o Brasil, você não é imigrante. Tá, entendi. Um visto, eles chamam de visto não imigrante, né? Que é justamente um visto temporário. Entendi. É bem diferente a burocracia aí. São 2 grandes categorias. Ou você vai imigrar, ou você vai temporário. E pensando na Uprise, onde vocês enxergam ela daqui 5 anos? Nossa, Uprise... A Uprise tem que ter uma sede nos Estados Unidos. Tem que ter, ela vai ter. Pode ter em outros lugares também, mas assim... Lá tem que ter, porque tem que ter, porque tudo começou com os Estados Unidos, né? Com certeza. A gente vê a Uprise com um braço nos Estados Unidos. Sim. E levando muitos brasileiros que queiram concretizar seus sonhos em outros lugares do mundo, sabe? Com muitos clientes satisfeitos. Muitos sonhos realizados, assim, a gente fala, sonho é uma palavra batida, principalmente em imigração, mas é sonho mesmo. É a realidade, É a realidade. E a gente trabalha com isso, né? É uma grande responsabilidade você trabalhar. Eu sonhei com isso. Vamos fazer isso ficar real, né? Vamos trazer isso pra realidade. E dar certo é muito legal, né? A pessoa fica muito feliz. Que aí entra no que vocês falaram, né? De que vocês queriam viver essa essência desde o começo, desde a primeira conversa, até chegar de fato, no pós ali, né? Nesse acompanhamento, deu tudo certo, agora você conseguiu se consolidar, tá tudo funcionando. E a Uprise tem uma questão, assim, até a gente falou isso, que a gente trabalhou em lugares que os escritórios, as empresas eram uma extensão dos sócios e dos donos. Sim. E assim, como eu sou, né, cabeça de advogada o que tá na lei, é uma organização independente. Não é uma extensão de você, não é seu filho, pô, não é seu CPF.2. É o CNPJ, é uma organização independente para cumprir aquele Eu gosto muito disso, esse porque pensamento, né? Porque vocês se encaixam no mar azul entre o mar vermelho, né? Vocês estão numa área que a maioria das empresas não estão quando se fala de advocacia, né? A gente sempre tem essa extensão do nome. Então, advogados associados, né? Nós temos uma empresa Vocês têm uma empresa de imigração. Porque não é escritório de advocacia, com base, não é porque nós somos advogadas, mas não é escritório de advocacia. É uma empresa, né? mesmo. É porque no Brasil tem que ter o nome, tem que ter o nome e o sobrenome da pessoa para ser escritório. Então, não pode Eu acho que isso já traz esse caráter muito que se mistura ali, né? E é engraçado que eu e Yasmin, pensando sobre a Uprise como um negócio, a gente precisa tomar uma decisão para o Uprise, não o que a Carol acha. A cor que a Carol gosta. Entendeu? E pensar como um negócio independente. Para a organização mesmo, né? Porque, assim, as organizações, elas falham por causa disso. Porque as pessoas pensam, às vezes, muito no que elas querem e não pensam no que é bom organismo. No business, no business plan, que tem que ser seguido, a gente tem que se organizar. Com certeza. Isso é bem legal, né? Da gente observar e se tiver mais empreendedores aqui vendo esse vídeo, fiquem atentos a isso. A gente tem essa diferença de fato. A empresa é empresa. E até ser práticos, né, no dia a dia, não levar as coisas pro pessoal, a gente ser práticos, resolutivos. Isso o americano ensina muito bem. Ensinam. Eles são completamente extremamente práticos, né? E eu acho legal que nós somos muito práticos, né? Eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque assim, a tomada de decisão precisa ser rápida. Não tem como ficar 3 dias pensando qual vai ser a cor do não sei o quê, o nome do não sei o quê, né? A gente precisa ter uma tomada de decisão rápida pro negócio ir bem também. E isso faz uma diferença enorme, porque quando você
vocês agem dessa maneira, vocês também transparecem confiança. Então, a pessoa que está contratando, ela fica numa situação confortável, porque elas sabem que fizeram a escolha certa, né? Faz sentido, legal, né? Isso passa para outra pessoa também. Assim, até uma questão, assim, eu não saí da faculdade e pensei em advogar autonomamente, montar um negócio meu, até porque eu não tinha essa vontade no início, mas hoje eu vejo que foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa trabalhando em, né, distintas organizações, assim, e isso me trouxe uma visão muito crítica, assim, do que eu queria fazer, do que eu não queria, e também de bagagem, né? De você ver o que dá certo, você pegar a experiência mesmo. O que não dá certo. Acho que é muito mais fácil ver o que não dá certo em alguns modelos de negócio, ou enfim. E ter o nosso próprio negócio e poder aplicar isso, né? Porque é uma responsabilidade. Você tá lidando, Nossa, a pessoa tá investindo um dinheiro que muitas vezes os clientes chegam e, olha, é o dinheiro que eu tenho. É o dinheiro das minhas economias que eu tô investindo pra dar um futuro digno, melhor pra minha família. Pensando nos filhos, às vezes. Pensando nos filhos dele. Isso é uma coisa muito séria. Então, assim, a gente precisava também, assim, de um tempo para amadurecer dentro da gente. Não, a gente é capaz de lidar com essa responsabilidade, a gente é capaz de entregar esse serviço e tal. E ter vontade também. Acho que quando a vontade surgiu, já veio... A gente já viu que já estava lidando com coisa muito pior. Porque até para resolver um problema de um cliente, enfim, uma questão difícil, que surgem muitas questões dentro dessa caminhada migratória. Você ter a liberdade de puxar o problema e falar, eu vou resolver isso, eu vou resolver do jeito que eu acho que é certo, e aquilo dá certo, te traz muita segurança também, né? E quando você tem conhecimento, né, claro. vivência, eu acho que toda essa carreira que vocês têm, por tudo que vocês já viveram, certamente trazem essa bagagem que é resolutiva, né? Essa rodagem, você ter... É importante, é necessário. Dá repertório pra vocês e ganha velocidade também, porque vocês não vão bater a cabeça, vocês já viveram, então vocês já sabem como resolver. Sim. Então a pessoa que... É o que eu falei, a pessoa que vai estar ali contratando vocês, ela vai estar tranquila. Sim. E isso Hoje eu tava falando sobre isso no outro podcast que eu tava gravando, que eu acho que cada pessoa, ela tem uma vivência, ela vem de uma família X, ela nasceu num estado, ela estudou numa faculdade, ou ela fez um curso, enfim, ela tem uma carreira, uma vida, uma bagagem. Imagina o quanto que a gente pode sempre aprender uns com os outros, né? Demais. Com certeza. Eu acho que ensina muito pra gente, assim. Nossa, sim. Ensina demais, assim, conhecer pessoas... A imigração me proporcionou conhecer pessoas, assim, que eu não conheceria normalmente, né? Assim, profissionais. Eu conheci um cara que ele estudava pressão atmosférica. E ele foi contratado, depois ele foi contratado no projeto de pesquisa para ver pressão para extração de pré-sal. Meu Deus! Seja, ele mexia no fundo da terra e na atmosfera. É muito legal, né? E ele se achava... Pouca coisa. Pouca coisa. É bom que eles são humildes, né? Pouca coisa. Ele tinha pós-doutorado, assim, em Universidade Americana. E ele tava... E eu fiz uma reunião com ele. Assim, teve uma reunião que eu fiz com ele pra acalmá-lo. Porque ele tava assim, que ele achava que ele não ia conseguir. Não ia conseguir. Tá vendo como a autoestima é importante? Nossa, sim, com certeza. Porque ele não tinha... Porque qual era a questão dele? Ele não tinha experiência em empresa. A experiência dele era toda acadêmica. Ele era um acadêmico. Ele era um estudioso e ele desenvolvia esses núcleos de pesquisa e estudava essas coisas muito específicas. Então, assim, ele falava, poxa, mas eu não... E ele tinha uns colegas de trabalho que eram também, assim... bizarros. As cartas de recomendação dele eram só de gente sinistra. E assim, ele... Não, mas... Tem esse aluno meu aqui, que ele é CEO de não sei o que na Amazon. Eu, caraca, só isso. Aí ele falou assim, mas a questão dele era porque ele não tinha experiência de trabalho, em empresa e tal. Ele achava que só o acadêmico não ia ser suficiente. Não é, porque na categoria que ele estava aplicando, que era o EB2, que é um visto sim, que você pode aplicar, é um visto que mais amplo. Ele é muito democrático. Serve para empreendedor. Diversos profissionais podem aplicar, assim. Depende de como você vai cumprir seu requisito. Tem a pessoa que tem o viés acadêmico, que é a mulher do biofilme e esse cara da atmosfera. E tem as pessoas que são, assim, não tem ensino superior, a pessoa que simplesmente foi lá, trabalhou, desenvolveu um ofício. Às vezes nem empresário, às vezes a pessoa trabalha no negócio dos outros, no emprego que tem não é bem reconhecido, né? No Brasil. A pessoa não ganha tão bem no Brasil. Mas ela é um profissional super técnico, especializado, que ela, nos Estados Unidos, ela vai estar muito bem. Sim.
Isso é interessante, né? Porque dá para estudar isso também, né? O que eu faço aqui, como que é aplicado lá efetivamente em questões financeiras, né? Sim. Não, E o EB2 é legal também, é de falar que ele é um visto que te desobriga de ter um empregador que te chame nos Estados Unidos. Uhum. Isso é muito legal. Então, você vai independente. Você entra como o EB2 é muito bom. green card holder. É o visto queridinho, assim, né? Mas ele tem... As pessoas falam assim, o pessoal só fala de EB2, aí não Mas é que ele é bom mesmo. O visto é bom, gente. É um visto bom. Os critérios dele permitem que ele seja assim, claro, né? você pode... E assim, os profissionais brasileiros, eles que são bons, de fato, eles são elegíveis nesse visto, Aí, com certeza. Você precisa ter um bacharelado e 5 anos de experiência progressiva, ou um bacharelado, mestrado e doutorado. Uhum. Ou então, você pode cumprir alguns requisitos, né? Que seria exceptional ability. Sim. Mas assim, são muitas possibilidades. Às vezes a pessoa, mas será que... Vamos conversar, né? Talvez sim, você não Se sabe. você tem um será, já tá apto a conversar. Com certeza. Fazer, assim, vale uma boa reunião conversa. de elegibilidade mesmo, até pra ver. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não sou elegível agora. Não, tudo bem, você pode ser não elegível agora, mas se você tem o desejo de imigrar Vamos trabalhar nos o teu Estados currículo. Unidos, você pode trabalhar o seu currículo, desenvolver as suas habilidades e direcionando a sua carreira de uma forma intencional, para que você obtenha no futuro, olha, agora eu sou, de fato, eu tenho não só elegível, eu tenho grande chance de ser aprovado. Então, e a pessoa, isso é um planejamento imigratório, demora anos, mas aí a pessoa tem que ter paciência. E visão, né? Visão. Isso. Bom, meninas, eu queria muito agradecer a oportunidade de tê-las aqui. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu queria que vocês falassem... Obrigada. Eu queria que vocês falassem as redes de vocês, para o pessoal poder encontrar vocês. A nossa rede é Uprise Imigrar, @UpriseImigrar. E você entra no Instagram, você clica no link lá e vai jogar você pro WhatsApp para você marcar uma reunião de elegibilidade, né? Porque você pode ser uma dessas pessoas que acha que não vai ser elegível para um visto e que os Estados Unidos é um sonho impossível para você, ou até outros países, mas não é. Então, faça uma reunião de elegibilidade. Sem custo. Leve seu currículo, vamos analisar, vamos conversar. E quem sabe você não é elegível para viver o sonho que você tá pensando aí que é impossível. Com certeza. Eu tenho uma frase que eu levo pra vida, que é uma frase de Gandhi, que ele fala, seja a mudança que você quer ser no mundo, né? É verdade. E eu acho que a gente pode ser essa mudança aos poucos, com o nosso mundo pequenininho, com as ferramentas que a gente tem. Então, eu acho que quem tá assistindo a gente, quem tiver uma vontade de fazer essa mudança, mesmo que seja no seu mundo, né? Sim. Da sua família, que faça, né? Com uma assessoria, com segurança, com humanidade. E é isso. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Obrigada, Gabi. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Yas. Nosso papo. Foi um prazer. Um beijo para vocês. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Foi ótimo tê-los aqui. E compartilhe esse vídeo com quem precisa saber sobre tudo da mobilidade global, quer aí morar em outro país, levar sua empresa para fora. Vocês vão ter um apoio total da Uprise. E para saber mais sobre eles, vou deixar aqui embaixo os links também. Então, muito obrigada e até o próximo.